Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Boa noite a todos. A gente inicia hoje mais um trabalho, né, na seara do bem, na busca pelo aperfeiçoamento moral. E nesta noite nós vamos tratar do capítulo 32, intitulado Mestra Divina, do livro Ceifa de Luz. É um livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e é um capítulo extremamente interessante. Ele vai nos permitir pensar de que maneira nós podemos lidar melhor com a dor, com as dificuldades, com os momentos difíceis. Ou seja, o assunto dessa noite é muito importante para todos nós, e a reflexão que a gente vai fazer ao longo do trabalho vai nos permitir lidar melhor com a dor, lidar melhor com os obstáculos que aparecem da vida, tendo mais resiliência, mais resignação, que é fundamental. E, portanto, eu acredito que todos nós podemos nos melhorar e podemos nos tornar mais calmos, mais brandos, mais compreensivos, mais felizes depois das reflexões desta noite. E eu espero que seja bastante proveitosa para nós. Mas vamos iniciar com uma oração para que a gente se sintonize com os irmãos que tanto nos auxiliam no plano espiritual e que buscam transmitir a nós energias de amor e de luz, tá bom? Então vamos lá. Jesus amado, meu Deus, obrigado por essa noite de aprendizado, pela oportunidade de trabalho e serviço que nos é apresentado novamente, e nos inspira, Pai, a compreendermos melhor a nossa existência aqui na Terra, compreendemos melhor a oportunidade que o Senhor nos oferece a cada dia e aproveitar bem todos os valores que o Senhor nos legou, todos os valores apresentados pelo Cristo, especialmente por seu exemplo, para que sejamos cada dia melhores. Que assim seja. Bom, como eu iniciei, o trabalho ele vai nos permitir então compreender melhor a dor e as dificuldades. É importante a gente iniciar com a reflexão sobre o exemplo do Cristo, né? O exemplo de Jesus é o maior de todos. Ele é o modelo e guia que nós devemos sempre exaltar e reconhecer. E Jesus, em que pese todos os atributos que ele detinha, ser um espírito tão evoluído, ele passou por dores, por dificuldades aqui na Terra. Ele veio com uma missão de nos auxiliar, de nos apresentar um exemplo fundamental para que a gente se norteie e saiba qual caminho seguir, e em que pese toda essa envergadura moral que ele detinha, ele enfrentou inúmeros obstáculos e dificuldades. As dores estiveram presentes na existência que ele viveu aqui na Terra, e devemos sempre lembrar disso, porque se Jesus tão evoluído do ponto de vista moral passou por dores, por que nós temos tanto o direito de reclamar que somos injustiçados por Deus? Por que as pessoas elas reclamam tanto, né, da vida e reclamam tanto dos desafios que aparecem na vida delas? É claro que sair da zona de conforto nunca é fácil, nós compreendemos, mas à luz do Espiritismo
a dor é oportunidade. É uma oportunidade de reflexão, uma oportunidade de melhoria. E esse trabalho de hoje, ele vem justamente para a gente aprender a lidar melhor com a dor, para a gente conseguir reclamar menos e ter força para lidar com ela com equilíbrio, com altivez e superá-la. Superá-la. E depois que a gente supera a dor, a gente não passa, muitas vezes a gente deixa de passar por ela, porque já é uma lição aprendida. Não significa que as situações que geraram a dor pela primeira vez, né, em primeiro plano, elas deixam de retornar à nossa vida. Não é isso. Mas a gente aprende a lidar melhor com aquelas circunstâncias. A gente aprende a, mesmo diante da situação, ter calma, saber tomar as decisões, ter firmeza na hora de se posicionar e ter equilíbrio para conviver com os desafios e os obstáculos. Então esse é o grande objetivo. E Kardec, ele deixa bem claro em suas obras que sem a dor o homem não progrediria. Que ele viveria em zona de conforto. Você imagina, se vivêssemos aqui em completa tranquilidade, perfeição, ninguém desafiaria a gente, ninguém questionaria nossos posicionamentos, a gente não precisaria lutar, trabalhar. Imagina, viveríamos de uma maneira passiva, sem os desafios que fazem o progresso. Imagina uma escola em que os desafios não acontecessem. Eu não falo de provas da maneira tradicional que é feita, porque até são questionáveis a maneira e os métodos que são utilizados. Mas imagine uma escola que não tivesse a relação empírica, prática, com a realidade. Inclusive, se pensarmos bem, as nossas escolas seriam muito mais eficazes se elas proporcionassem aos seus alunos viver a ciência, por exemplo. Ao invés de somente analisar a fotossíntese no quadro negro por um professor de biologia ou de ciências, ele poder observar a fotossíntese na arte, quando Caetano Veloso a tratou e tratou de maneira bela e poética, não é? Por que não analisar a fotossíntese do ponto de vista empírico, indo a uma horta e observando como os vegetais crescem e se relacionam com o ambiente, com a luz do sol, com a água? É importante arregaçar as mangas e viver a realidade, não simplesmente viver passivamente, teorizando tudo. E viver a experiência é se desafiar. E a experiência é dar sentido à vida. Porque a vida, ela envolve a vida biológica, a existência, a encarnação. Ela envolve um tempo, um período que deve ser aproveitado. Ele pode ser aproveitado bem ou mal, mas ele está aqui para ser aproveitado. E o tempo, numa encarnação, é o que há de mais valioso nela. Dinheiro, bens materiais, de modo geral, tudo isso ele se destrói ao longo do tempo. Depois do desencarne, fica aqui e o espírito vai para o plano espiritual e tudo aquilo que é material perde o sentido. E outra coisa, se a gente perde dinheiro por alguma razão, seja por ser enganado ou por alguma dificuldade financeira qualquer, a gente pode recuperar. Mas tempo de vida a gente não recupera. O dinheiro a gente trabalha de novo e recupera. Um bem que a gente comprou, a gente pode posteriormente comprar novamente. Mas tempo de vida não se encontra em prateleira de supermercado. Tempo de vida é valioso, é escasso e a gente deve aproveitar. Aproveitar vivendo experiências. Porque são as experiências que dão o aprendizado, que permitem a gente enriquecer a vida.
permitem chegar ser um idoso que tem memórias, que tem experiências, que aprendeu muito, desencarnar e chegar lá com bagagem de aprendizado. Isso o tempo de vida nos proporciona. Por isso a importância da experiência. E as experiências são múltiplas, são muitas. Tem muitas experiências alegres, mas Divaldo nos lembra que a gente não deve agradecer a Deus somente pelas experiências alegres, felizes, agradáveis, que nos permitem estar em paz. A gente deve agradecer também pelas experiências de dor e sofrimento, porque elas nos tiram da zona de conforto e nos faz lutar, nos faz pensar em soluções alternativas, e nessa de pensar em soluções alternativas nós aprendemos. Então a gente deve utilizar todo esse arcabouço de sofrimentos que são inevitáveis, em alguns momentos vão surgir ao longo da vida, para o bem, para o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Desenvolvendo o quê? Resiliência, a capacidade de, apesar das dores, apesar das dificuldades, a gente não desistir, a gente ter firmeza, ter equilíbrio emocional, ter inteligência emocional para seguir em frente e vencer as dificuldades. Não se entregar ao desafio, não achar que a gente é menor, que é fraco, que não consegue. A gente tem nossas fraquezas, a gente deve sempre lembrar de agir com humildade, entender nossas limitações, mas jamais se subestimar, jamais achar que aquele desafio é impossível de ser vencido, porque Deus dá o frio conforme o cobertor. E temos a capacidade de superar. Portanto, Kardec, ele é bem claro ao falar da importância da dor. E é essa dor que faz com que o homem avance cada dia mais. São os desafios. Se nós observarmos, cada povo... Hoje a gente vive num estado de uma integração maior entre os povos, né? Não dá para dizer que é uma plena globalização, mas existe uma interação muito maior do que há 500 anos atrás. Mas se observarmos a história dos povos, e principalmente quando eles estavam um pouco mais isolados, os índios aqui no Brasil, claro que índio é um termo genérico, mas eram diversos povos que apresentavam suas diferenças também. Os incas, os astecas, os europeus, cada qual tinha suas próprias características. E essas características, elas eram bem definidas, inclusive pelo contexto em que eles viviam. A cultura era própria do contexto. As construções dos europeus não eram mais avançadas do que as dos índios. Não eram. Por quê? Porque os europeus eles precisavam da construção daquele tipo para um clima de frio, um clima de intempéries da natureza daquela região. E os índios eles estavam construindo as suas casas de acordo com o clima e a realidade local. Os astecas e os incas tinham seus próprios calendários. Os incas eram avançadíssimos em termos de agricultura. Os incas, inclusive, eles que foram artificialmente fazendo uma seleção natural, uma seleção, na verdade, artificial, desculpem, do tomate e da batata, por uma necessidade do momento. E aquilo ali era uma tecnologia, um avanço, uma questão científica de enorme importância para o contexto da época. Inclusive, nós usufruímos dessas descobertas deles até hoje. E eles tinham tecnologias próprias de agricultura, de lidar com a terra, de lidar com a chuva, com o vento. Isso é próprio da necessidade que eles tinham. Então, se existia a dor da fome, do vento, da chuva, eles buscavam avançar, se desenvolver para aquele contexto em que viviam.
para passar a não lidar tanto com aquelas dificuldades, ou pelo menos conviver melhor com aquelas dificuldades. Isso os fazia avançar, crescer, progredir. Os europeus, da mesma maneira, os índios que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses também. Enfim, esse contexto de dor, de dificuldades, de não saber se virar um vento muito forte, derrubar minha casa ou uma chuva, isso tudo permitiu aos homens progredir. Essas dores impuseram a necessidade de progresso. Por isso a importância. Isso pode ser aplicado não só do ponto de vista histórico ou de povos, mas também a realidade que nós vivemos. Nós, quando éramos crianças, quando éramos bebês, a gente tinha a dor e a necessidade do alimento. A gente sentia fome e a gente buscava o alimento. Se a gente vivesse completamente alimentado, sempre limpo, se a gente não tivesse que conviver com o outro e os consequentes desafios que a convivência traz, nós não progrediríamos, viveríamos estagnados. Se a gente não tivesse a necessidade de trabalhar, a gente viveria isolado, sem precisar progredir do ponto de vista material, sem precisar conviver com os nossos colegas de trabalho, com as diferentes personalidades. E esse desafio é apresentado para a gente ter mais tolerância, para a gente ser mais paciente. Às vezes o nosso irmão nos magoa, na família também, ou no casamento, ou no namoro, ou na amizade. Nosso irmão às vezes nos magoa. E às vezes o instinto vem logo com uma resposta reativa de isolamento, de exclusão daquele irmão. E essa relação difícil muitas vezes nos permite sermos mais tolerantes, tranquilos, sabermos dar respostas mais calmas, respirar fundo, contar até 10 e esperar um pouco, ou às vezes evitar dar uma resposta. Porque depois de algumas semanas, se a gente for parar para pensar bem, a gente até consegue olhar para o passado, olhar para aquele evento e pensar: ainda bem que eu não falei o que eu queria dizer. Por quê? Porque não valia a pena. Porque olhando agora desse ponto de vista, depois de algumas semanas, a gente pode enxergar que não era tão sério, não era essa catástrofe grande para a gente reagir de forma agressiva ou querer ofender o nosso irmão. Mas só a convivência permite que a gente viva isso, que nós tenhamos a oportunidade de refletir sobre essas questões. E a dor é própria da Terra, do planeta em que vivemos, das relações em que vivemos, porque estamos aqui para progredir e aprender. E sem dor não há progresso. Há uma metáfora muito interessante apresentada por Rubem Alves sobre isso. Ele diz que ostra feliz não faz pérola. Para quem não sabe, as pérolas são retiradas das ostras. A ostra que está ali na zona de conforto, que está bem, ela não precisa e ela não produz pérolas. Agora, para produzir pérola, ela precisa sofrer. Ela sofre e ela produz aquilo que o homem tanto admira, que é a pérola. E a pérola é resultado de um grão de areia que eventualmente cai na concha da ostra, né, onde ela está, e aquela areia a machuca, porque ela é pontuda, ela tem pontas e ela vai machucando a superfície sensível da ostra. Para lidar com aquele grão de areia, já que ela não tem mão para jogar para fora do casco, o que ela faz? Ela reveste o grão de areia com a superfície esférica e lisa, para que não a machuque mais. E isso resulta na pérola. E
Essa é uma metáfora que representa o homem e tudo que nós vivemos, o espírito. Porque nós convivemos com muitos grãos de areia, muitos grãos de areia. E o que a gente deve fazer é exatamente o que a pérola faz, ou que, desculpem, a ostra faz. Transformar aquele grão de areia em pérola, conversando, dialogando com o próximo, buscando soluções ao invés de reclamar e viver só reclamando, dizendo que é vítima do mundo, do sistema, do nosso irmão, e enfim. E pensando, refletindo de que maneira a gente pode conviver em paz, dialogando, buscando a conversa para solucionar as questões importantes. Por isso a importância de vivermos em liberdade, em democracia, com a possibilidade do nosso irmão dizer que está doendo, para que a gente ouça e reflita e talvez até parar de machucá-lo, porque eventualmente a gente nem sabe que está machucando o próximo. Enfim, a conversa, a paz, a busca por solucionar e não viver reclamando é esse ato da ostra em transformar aquele grão de areia em uma pérola. Rubem Alves vai além. Ele diz que esse ato praticado pela ostra é como um artista. Frequentemente os artistas produzem grandes obras resultantes da dor. Essas obras são a pérola. Então ele compõe uma música, escreve um poema, escreve um livro, enfim. Nas inúmeras artes, da dor de um exílio, da dor da tortura, da dor de viver em um regime violento, ele constrói algo belo que é a arte, como resposta àquela dor, como uma tentativa de dizer o que sente e buscar solução para o problema. É um ato, a arte é um ato de vencer a dor, a busca por vencer a dor. É claro que o único motivador da arte a gente não pode dizer que a arte só é resultado da dor, mas boa parte das artes são produzidas após a dor. E como o Rubem Alves diz, eu vou agora citá-lo, pessoas felizes não sentem a necessidade de criar. O ato criador, seja na ciência ou na arte, surge sempre de uma dor. Não é preciso que seja uma dor doída. Por vezes a dor aparece como aquela coceira que tem o nome de curiosidade. Então, e aí ele segue ainda falando sobre o próprio livro que ele escreveu sobre isso. Ele diz assim: esse livro está cheio de areias pontudas que me machucaram. Portanto, criar, de trabalhar, de construir, de progredir, vem do desafio, da dor, do obstáculo, e a gente pode construir coisas belíssimas através da vivência com a dor. A gente pode ressignificar a dor e conviver melhor com ela e passar a ser mais feliz, ou a gente pode viver reclamando. São dois caminhos, e o espírito ele é livre, ele tem livre-arbítrio para escolher um dos dois caminhos. O mais recomendado é exatamente a capacidade de transformar a dor em uma pérola. Não reclamar, simplesmente lutar para fazer com que as coisas melhorem. Criar, construir. Às vezes essa dor, como ele diz, é a curiosidade de até um ato de ciência, de um ato científico, uma pesquisa, no sentido de a gente sentir aquela dor da angústia de não saber a resposta para um determinado dilema que vivemos, e aí a busca vindo de uma pesquisa, de uma hipótese científica, e a tentativa de prová-la, ou de identificar outra hipótese que vai se verificar como válida, enfim. Mas o fato é que a dor, ela é uma oportunidade, e a gente pode ser feliz, ser mais feliz após a dor. A gente pode ser muito mais feliz do que era antes da dor.
depois que a gente aprende a lidar com ela, depois que a gente transforma ela em pérola, depois que a gente sente aquele conforto de ter solucionado o problema. Então, são desafios que devemos lidar e aprender a conviver em paz. Por isso é tão importante o tema desta noite, porque ele nos permite refletir sobre algo importantíssimo e sermos mais felizes. A gente tem que pensar no efeito prático dessa reflexão. A gente não está aqui para simplesmente teorizar, não. Vamos viver mais felizes. E para viver feliz é essencial conviver melhor com a dor, parar de reclamar e pensar de que maneira eu posso resolver isso. Reflete, pensa, e quando chegar uma solução que não necessariamente vai ser a correta e de primeira a gente vai acertar, mas a gente vai pensar naquela solução, a gente vai executar aquela solução. Bom, é possível que a gente acerte de primeira e ótimo, e aí a gente já transformou, depois de solucionar, a gente transformou já aquele grão de areia em pérola, ótimo. Quando vier outro grão de areia, já vai saber o que fazer, já vai fazer muito mais rápido até. Por isso que, depois de resolver um problema, a gente já se torna mais apto para sofrer, para lidar com as dificuldades e parar de sofrer com relação àquele ponto específico. Porque se a gente conseguiu, na primeira vez, fazer a pérola, quando vier um segundo grão de areia, a gente vai ter mais facilidade, já vai ter experiência para revesti-lo novamente, revesti-lo e transformá-lo em pérola. E aí, enfim, isso já reduz a probabilidade da gente, pelo menos a gente vai ter menos momentos infelizes, porque aqueles desafios que forem vindo, semelhantes aos anteriores, já vão ser solucionados rapidamente. E outros virão. Às vezes não vai ser grão de areia, vai ser outro desafio, e a gente na primeira vez vai ter dificuldade, mas assim, se a gente reclamar e simplesmente ficar sentindo a dor, a gente vai sofrer até entender que a gente só pode lidar com aquilo e a dor só vai parar quando a gente encarar de frente e tentar resolver. Mas quando a gente resolver aquele problema, quando nós conseguimos resolver, aí o que ocorre? Outro desafio semelhante virá, a gente vai solucionar rápido e assim por diante, e assim sucessivamente. Então a vida ela não apresenta só grãos de areia, ela apresenta outros desafios, mas à medida que a gente vai aprendendo a lidar com eles, a gente progride, evolui, se torna mais apto para lidar com os desafios, e assim o espírito evolui. Um espírito que mais evoluído, ele já sabe lidar com uma gama de desafios e problemas, e aí a vida dele é mais tranquila. É porque a vida não apresenta mais desafios? É porque não há mais problemas para ele lidar? Não. É porque ele já sabe lidar melhor com os problemas. Então, essa é a grande lição da noite. Tá? A grande lição da noite é entender que nós devemos encarar de frente, tendo fé em Deus, de que Ele nos auxilia nos momentos de obstáculos, e a gente consegue superar. Podemos superar sim os desafios da vida com altivez, com fé e esperança. Nós estamos vivendo um momento desafiante, toda a humanidade, e vamos superar com muita fé. Eu não tenho dúvida disso. Eu agradeço a todos pela atenção e vamos fazer agora a prece final. Deus, obrigado por mais essa noite de aprendizado e de reflexão tão importante. Nos inspira, Senhor, a sermos como ostras, capazes de lidar com os desafios de uma maneira edificante e sintonizado ao Senhor. Obrigado por todo o teu amor, por todo o teu auxílio, e nos inspira a seguir cada dia mais subindo os degraus da evolução. Que assim seja.